gente vai agora nesse. Vou na... Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui mais um vídeo. E gente, no vídeo hoje está aqui. E gente, hoje a gente vai contar fofocando sobre Levi e Gael no mesmo vídeo, entendeu? Vai ser um vídeo monólogo. 10 curiosidades! A primeira curiosidade, gente, o Levi não gosta de ninguém, ele tem ciúmes, não foi? Gente, quando eu conheci Heitor, foi assim. Gente, quando eu conheci Heitor, eu já era amigo de Levi. Aí quando eu conheci ele, Levi ficou com ciúmes, começou a bater nele, brigar e fazer um monte de coisa, tacar pedra. E até hoje, coisa. E alguns meses atrás eu tava pensando, e se a gente criasse uma máquina do tempo? Como se fosse funcionar. Uma máquina, como se a gente soubesse fazer uma máquina do tempo. Sendo que a gente é bom. Aí daí, gente, deixa eu falar. Aí daí, gente, aí eu tava pensando, e se a gente fizesse uma máquina do tempo para voltar no passado e descobrir o que foi essa causa? Mas, gente, eu acho que no passado, que foi em 2023 que ele começou a fazer isso, que eu acho, gente, que no passado, agora eu brincava mais, era com ele, eu acho. Ele ficou com ciúme, ou ele tem ciúme dele desde sempre, porque eu era amigável com ele e com o Levi, mas ele queria só pra ele, já que ele é um bebê. Segunda curiosidade, ele gosta mais do pai do que da mãe. Mas teve um dia que ele parou de gostar do pai dele por alguns meses. Levi encheu a paciência do pai dele muito, que fez o pai dele bater nele e ele nunca tinha batido, fazendo assim Levi odiar o pai por alguns dias e meses até. Coisa pesada, hein? Mas coisa pesada seria se eu fizesse um vídeo falando de tudo que ele fala. Ia ser um vídeo de 1 hora de tanta coisa. Então, gente. Aí daí, gente, Aí daí nesse dia ele começou a gostar mais da mãe do que do pai, mas depois ele voltar a gostar do pai, ele ainda tira a paciência do pai, só que o pai evita bater por causa daquilo. Então é por isso, né? Então, gente, terceira curiosidade. O menino, ele fica mentindo pra caramba. Gente, o menino, ele mente pra caramba. Ele mente muito, mas 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 muito, mas... Gente, ele mente muito. Então, gente, ele mente muito, entendeu? Teve um dia que eu tava lá fazendo minha apresentação no meio da rua. Apresentação de mentira, né? Por causa que nem era de verdade. Aí daí, gente, tava lá, né, dançando. Aí daí, enquanto eu me apresentava dançando, aí daí ele vai lá, chega pra minha voz e fala assim: tia, Eduardo fez isso. Gente, eu não posso falar, porque senão o vídeo fica poluído. O que ele fez, o que ele falou. E também, gente, que eu não posso falar, senão vai ser descritos naturais. Esse vídeo não pode nem ser postado, mas eu tô falando. Quarta curiosidade. Gente, um menino, ele fez um adulto brigar com a gente um dia. Gente, teve um dia que ele tava se achando e tava dizendo:
Lero, 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 eu vou pra rua e vocês não vão. E ele tava falando com eu e Heitor, tava falando com nós dois. Aí quando a gente foi revidar, nós dois, né? Porque ele tá falando com os dois, ou seja, os dois tinham que revidar. Aí daí a mãe dele chega lá e fala: você fica se amostrando, não sei o que. Brigou com a gente falando que a gente fica se amostrando com o bebê. Minha filha, ou vontade de falar: ô querida, Savá, você não tá vendo que é ele. Não tá passando conversa não. Se eu pudesse eu dava um murro nele, mas eu não posso. Eu tá com preda mesmo. Gente, a história da minha vida é triste com pedras. As pedras são agora as minhas inimigas. E amigas ao mesmo tempo. Então, aí daí, gente, nesse dia a gente ficou indignado. E, gente, não era a primeira vez que ele faz isso. Entendeu? Quinta curiosidade. Cara, eu já tô lá em cima do outro. Quinta curiosidade. Quer dizer, curiosidade não. Quinta fofoca. Curiosidade quer dizer... Gente, vocês querem que a gente faça um vídeo respondendo os comentários? Que a gente pode fazer um vídeo respondendo os comentários. Aqui, ó, esse comentário. Tá, gente, mas bora lá pra quinta curiosidade. Gente, quinta curiosidade. Tá, gente, quinta curiosidade é Levi, gente. Teve uma, quer dizer, ele faz a nossa amizade dos amigos 3 em risco. Porque, gente, ele é o que mais briga no grupo. Entendeu? E ele deixa assim a nossa amizade em risco. Gente, teve um dia que ele me tirou do sério. Gael, o amigo dele, ficou, que parece que só depende dele. Ficou falando que vai tacar terra. Aí daí, quando eu tava sentado lá no chão, aí daí Levi vai lá, pega e joga a terra em mim. Aí daí quando eu pego também, jogo terra nele. Aí ele fala bem assim pra avó dele: vovó, esse menino aí, ó, me sujando. Daí faz ela brigar comigo. Eu comecei a gritar, gente. Ele me tirou do sério, me deixou sem paciência. Gente, naquele dia eu tava tão estressado que eu falei assim. Aí quando eu peguei aquele bebê mostrou, amassou ele no asfalto. Mas é claro que era mentira. Porque não pode fazer isso. É crime! Eu queria. Agora não. Aí daí, gente, ele tirou do sono. Gente, sétima curiosidade. Gente, ele é muito barraqueiro igual eu. Sim, gente, Levi, ele briga muito. Isso não é novidade pra vocês. Gente, Levi já tacou pedra na gente. Ele fica brigando com a gente e depois ele vai lá e se finge de coitado. Gente, teve um dia que a gente brigou. Aí daí, gente, teve um dia que a gente brigou. Eu tava lá de boas, né, fazendo a minha música na minha imaginação. Gravando o clipe na minha imaginação. Mas dançando, meu Deus, mas dançando no meio da rua, só que fazendo o clipe com a minha imaginação. Pena que eu não posso postar, ainda que meu amigo tá muito ocupado e não pode fazer músicas pra mim. Porque, gente, pra quem não sabe, quem fez aquela música lá
Corpo Cai 2, vocês não vê que minha voz que a minha voz tá grossa, sendo que minha voz não é grossa? Então, gente, ela é a parte do meu amigo. Não do Heitor, outro amigo de Pernambuco. Pernambucano. Querido, eu ainda tô fazendo a preula lá do... Daí ele fez um vídeo. E daí, gente, daí ele fez. Aí daí, né, eu tava lá, né, fazendo como eu tava dizendo. Mas, gente, minha voz não é grossa. Quem faz a parte grossa é ele, do Ji-Hoon. Eu faço a parte dos outros jogadores, como a velhinha, a gravidinha, a grávida. Aquela grávida lá, gente, do round 6. Aquela lá, fofinha. Quer dizer que todo mundo fala fofinha. Mas é bonitinha. Você parece um ciborgue aqui. Tá, gente. Aí daí. Tá. Aí, gente, sabe o que aconteceu? Aí daí, como eu tava dizendo, eu tava gravando meu clipe na imaginação, né? Fazendo a música assim. E quando você menos esperar, amigos 3, de volta! Tip, tip, amigos 3, de volta! Tip, tip, tip. Porque, gente, a gente tinha se afastado um tempo. Aí daí, gente, quando eu tô lá, quando eu termino, aí daí Heitor veio pra gente brincar. Aí quando a gente vai brincar, deve só participar. Vai tomar no... Entendeu? Cara. Aí daí a gente começa a brigar. Simples assim. O amor de família é assim. Então, gente, eu tô em outro jogo, querido. Mas, gente, se eu cair... Ai, consegui. Daí, gente, como eu tava dizendo, aí daí, depois que o amigo, que Gael foi embora, o amiguinho dele, aí ele veio pra gente e falou assim: eu posso brincar com vocês? Eu falei bem assim: não, não era você? Não era você que tava brigando com a gente? Aí a gente andou pelo beco e a avó dele tava lá, né? Do outro lado do beco, limpando lá, cortando as árvores, o avô dele. E ela tava lá, né, pra ajudar ele a limpar toda aquela bagunça da árvore. Quer dizer, da folha da árvore. Que era uma multidão de folha. Aí daí ele vai lá e fala: vó, olha os meninos. Olha os meninos, ó. Aí eu falei bem assim: oxi, você não queria brincar na hora que a gente te chamou? Pois também não vai brincar agora não. Lacrei. Todo mundo tava olhando pra mim. Fox, sabe o que é Fox? Não posso. Fox de pizzaria Fred Fazbear. Fred Fazmier. Asmer. Tá, gente. Aí daí, sabe o que aconteceu? Mas, gente, sabe o que aconteceu? Aí daí, né, a gente tava lá perto, e ele falou: vocês não vão coisar as folhas comigo. Falei assim: a gente nem quer. Quem quer trabalhar é você, né? Eu, por acaso, lacrei de novo. Toma! Agora a 8ª curiosidade, que a gente ainda não saiu do 7º. 8ª curiosidade. O menino é chato pra caramba.
Ele é chato de mouse. De nose. De mouse. Ele é chato demais. Gente, eu tô bugado. Então, gente, aí sabe o que aconteceu mais? Daí, gente, 8. Tava curiosidade. O menino é chato pra caramba, mano. E, cara, ele é muito imbecil e chato demais. E foi isso. Quer dizer, ainda falta mais 2. Não na curiosidade. Gente, o menino, ele é chato. Mas a gente volta a ser amigo, porque senão não existe amigos 3. Se não fosse Heitor e nem Levi, não ia existir os amigos 3. Apesar de tudo que a gente brinca, que a gente briga, quer dizer, mas ali é a nossa forma de demonstrar amor. É estranho, é estranho. Ele é assim que a gente é. Quer dizer, ele não é estranho. Eu tô dizendo que é assim que a gente quer. Gente. Então, gente, é assim que a gente se comunica. Entendeu, gente? Apesar de ele ser chato, ele ainda é amigável às vezes. 10ª curiosidade. Ele é um pouco legal. E ele também deixa eu passear na moto junto com o pai dele, gente. Eu já fui várias vezes. Pena que não dá pra ir porque, gente, só cabe um. Agora a gente acabou a saga do Levi. Não. Você acha que acabou o vídeo? O vídeo só está começando. Falta mais um. É sério, eu não acredito que eu vou ter que pensar mais curiosidades. Primeira curiosidade de Gael agora. O menino, ele é babão demais. Mas não, gente, aquela pessoa que baba, assim. Ele é babão de puxa-saco. Entendeu? Quando o Levi tá brigando com a gente, sei lá o que, aí ele fica falando, não sei o que. E, gente, Levi é agressivo, ou seja, mano, aí quando eu falo bem assim, Levi, Gael brigando com a gente, faz bater nele. Ai, gente. Meu Deus. Segunda curiosidade. O menino, ele é besta demais. Por que, gente, ele é besta demais? Porque, gente, sempre que ele estressa a Levi fica batendo nele. E ele ainda considera a Levi como amigo. Se fosse eu, dava um murro. Então, gente, ele ainda considera a Levi como amigo. E até hoje ainda é besta. Teve um dia que ele estava supostamente roubando o pai de Levi pra ele. Foi isso que Levi pensou. E foi isso que eu disse pro circo pegar fogo. Ai, gente, eu gosto de confusão, mas não comigo. Porque se for comigo, o babado é forte. Então, aí daí, gente, eu sou enraivado. Aí daí, gente, o circo pegou fogo, o Levi ficou batendo nele e pegou o pau, bateu. Gente, foi pau de madeira. Para de pensar em coisa poluir, Jones. Daí, gente, aí daí ficou e bateu. O cara bateu em Gael. O Gael ficou arregaçado, Jones. Tá daio de Gael hoje. E, gente, sabe o que aconteceu mais? Gente, o circo pegou fogo demais. E ele é besta.
Terceira curiosidade. O menino chora por tudo. Tudo. É sério, gente, esse menino chora por tudo. Gente, teve um dia... Gente, é por causa... Gente, eu e Heitor e Levi, a gente fica brincando de fazer compras. E qual é as compras? São lixo. Não, gente, a gente não é pobre. E esses lixos tá limpo, entendeu? O lixo tá limpo! Para de pensar achando que a gente é porco. Porco é você. Então. Ai, meu Deus. Alguém tira essa merda da minha cara. Coitado, eu não gosto da neve. Você vai parecer um cabrito. Eu tenho que reiniciar, né? Não. Não, achei mal de ano. Gente, não quer sair. Olha. Dia 3. Se eu chamar alguém, será que sai? Machado forte. Meu Deus. Gente, como eu tava dizendo, Gael, gente, ele chora por tudo. Ai, gente, esse lixo que a gente brincava de compra, já que não podia tocar de verdade, as coisas velhas que ele jogava no mato, era coisa boa pra gente. Só pra gente brincar, né? Porque a gente usa coisa moderada, gente. A gente é da moda. Esse lixo é só pra brincadeira mesmo. Mas a gente é chique. A gente usa as coisas novas, baby. Acho que eu sou pobre. Sou mesmo, mas eu sou muito pobre não, tá bom? Julgador. Então, como eu tava dizendo, entendeu? Então, gente, como eu tava dizendo. Aí, gente, ele chora por tudo. Aí daí, nesse dia, a minha mãe brigou por causa que eu tava com esse lixo, brincando, né? Junto com os meninos. Aí ele mandou eu e Levi pegar o lixo, já que eu e Levi a gente tinha feito aquilo. Aí daí eu falei pra Levi. Aí daí Levi nos... Aí daí, gente, Levi foi. Gente, não liga não pra isso, porque é coisa de família. Então, tira os ouvidos. Então, gente. Aí daí, sabe o que aconteceu? Aí daí, Heitor tinha chegado aqui no meu bairro. Aí daí, ele nos ajudou a catar o lixo. Aí daí, Gael disse: eu também quero pegar o lixo. Aí ele falou bem assim: eu quero brincar. Aí eu falei bem assim: a gente não tá brincando, a gente tá trabalhando. Eu quero pegar, eu quero brincar. Ele começou a chorar. Que daí minha avó saiu lá fora, brigou com a gente. Falei bem assim: oxe, a gente tá trabalhando, oxe, a gente não tá brincando. Por acaso, se a gente tiver se brincando, ele não tava chorando. Oxe, eu não tava chorando. Gente, dei bem assim um lacre na cara dela. Tô brincando, gente. Não foi assim não. Eu falei bem assim: oxi, a gente tá trabalhando, não tá brincando? Agora pronto. Agora que deu mesmo. Acho que ele acha que o mundo gira em torno dele. Vai sair, eu vou postar. Vai sair? Pronto. Então, gente, como eu tava dizendo, aí daí, gente, ele começou a chorar. E, gente, teve outro dia que eu comprei um martelinho de borracha lá na cidade, né? Em outra cidade. Aí daí, né? Levi falou: deixa eu ver esse martelo. Aí eu falei bem assim: bate na cabeça de Gael por brincadeira. Com martelinho, né? Já que era de borracha, era brincadeira. Aí daí Gael vai lá
e fala e começa a chorar. Cara, coisa de borracha, não dói nada. Não dói nada. Pelo menos nele não foi forte, né? Mas quando bateram em mim com o martelinho, pelo amor de Deus. Isso mesmo que foi forte. Ele acha o quê? Aí daí, gente, ele começa a chorar. Aí daí, também nesse mesmo dia a gente falou bem assim, e se a gente brincasse de marretão com isso? Aí os meninos daqui do bairro topou, né, brincar de marretão, e daí a gente começou a brincar de marretão nos outros, né, com a marreta de borracha. Aí daí quando a gente tá brincando, Gael é pego pelo marretão. E daí na hora que ele tá congelando, que ele tá preso na cápsula, Levi fala bem assim, eu vou beber água. Aí ele, cara, pra tudo. Cara, ele segue, gente, já eu vou falar disso. Pra tudo. Aí daí, gente, ele falou, eu quero ir tá Levi. Aí ele falou, assim, eu falei. Aí daí, os meninos falaram bem assim, Gael não pode, porque a gente, porque você tá preso, você não pode. Ele começou a chorar lá, gente, ele começou, pelo amor de Deus, gente, ele começou a chorar, lá, fazer mais escândalo, e ele falou que ia pra casa. Eu falei assim, Gael, se tu for, tu não vai mais brincar não. Aí ele foi, falei assim, vem Levi, tu escapou, tu vai brincar. Gael não vai brincar mais não. E ele chorou e foi embora. Não teve um dia que ele tá com o chinelo em mim. Cara, eu só peguei o chinelo, taquei o chinelo pipoco nas costas dele. Pena que não acertou, né? Queria que acertasse. Saco. Pelo menos eu dei um pipoco de chinelo nas costas dele. Gente, o chinelo saiu voando. Foi parar lá na Baixa da E. Daí, gente, foi mó engraçado. Pipoco, gente, que eu fiz. Quarta curiosidade. Meu Deus, a gente ainda tá na quarta. Quarta curiosidade, gente. O menino segue Levi pra tudo. Para qualquer canto. E se ele não seguir Levi, gente, ele parece que ele vai morrer. Assim, se ele não seguir Levi, ele vai morrer, entendeu? Parece que é assim. Não, porque pra tudo ele tem que seguir Levi. Ele segue Levi pra cima e pra baixo. Por isso que Levi bate nele, porque ele fala bem assim, tá tirando minha paciência. E por isso que Levi bate em Gael, porque ele fica seguindo Levi pra tudo. Meu Deus. Gente, quinta curiosidade. Ele concorda com tudo de Levi. Se Levi estiver apanhando... Não, gente, pera. Quarta curiosidade ainda, Eu lembrei de uma memória aqui da quarta curiosidade. Gente, teve um dia que o Levi tava apanhando, chorando. Aí, gente, ele tava lá, né? Cara, o menino ficou seguindo o Levi apanhando e saindo correndo e não sei o que, e apanhando lá. E Gael lá, olhando e seguindo o Levi. Mano, se fosse eu falava assim, tu não vai embora não? Quando eu vejo uma pessoa apanhando, eu vou embora. Porque dá crise de riso, mas depois eu fico pensando. Meu Deus. Coitada da pessoa. Mas ela não é eu, então... Deixa pra lá. E daí, gente, bora voltar pra quinta curiosidade. Gente, quinta curiosidade. Ele concorda com tudo com Levi. Gente, se Levi estiver brigando com a gente, ele concorda.
se Levi tiver mentindo, porque, gente, teve um dia que Levi falou bem assim, Dudu, para jogar bicicleta de Gael lá embaixo no Taiado. Eu falei bem assim, tá, né? Você que quer, não é eu? Então, pronto. Isso. Não sou muito de fazer vontade pra Levi, mas eu não gosto de Gael, né? Quer dizer, todo mundo odeia Gael, né? O porquê, por causa que ele faz muita coisa e concorda com tudo e fica fazendo bagunça na casa dos outros, sendo louco. Então, gente, aí daí o que acontece mais? Ele concorda com tudo. Aí daí quando ele chegou, aí eu falei bem assim, sei lá. Aí, gente, eu tava gravando pra me mostrar pra Felipe. Aí daí ele falou que fui eu que joguei o coisa do Taiado lá embaixo. Aí eles foram lá pegar e ele ainda mijou em cima da bicicleta. E falou que foi eu que joguei do Taiado. E ainda falou que fui eu. E eu concordo. Gente, eu nunca vou ser amigo de Gael e nunca vou gostar dele. Ele acredita em tudo que vê. Aí depois se arrepende. E é um besta idiota. Sexta curiosidade. Mano, um menino, ele é chato demais, mano. Ele fica falando aquela voz dele, me dá raiva. Ai, gente, aquela voz dele irritante, gente, me dá raiva demais, me dá raiva. Igual isso daqui que já tá me dando raiva. Me dá raiva que eu tenho dele. Sétima curiosidade. Gente, eu quero logo terminar esse vídeo, porque eu já tô me estressando. Gente, sétima curiosidade. Um menino tinha voz fina, mais fina que é chato de irritar, de ouvir. Olha, gente, é muito chato mesmo. E, gente, a sétima curiosidade é que o menino, gente, ele fica andando pra cima e pra baixo, copiando o Levi ainda, entendeu? Se o Levi estiver andando de bicicleta, ele vai pedir pros pais dele dar a bicicleta, vai perguntar onde que tá a bicicleta, aí vai pegar a bicicleta e vai andar com o Levi de bicicleta. Gente, se Levi for pra algum lugar, ele também quer ir. Se ele não conseguir, ele fica chorando. Até pra rua ele segue Levi. Meu Deus do céu. Quem é que tá ligando já? Ah, já é Heitor. Pera aí. Ele que espera. Ninguém mandou ele ligar agora. Então, gente, oitava curiosidade. Faltou 2 finalmente pra me acabar e não ter ataque de raiva. Gente, oitava curiosidade. O menino, ele é chato demais. A voz dele é chata. Ele é chato. Ele é tudo chato. Nona curiosidade. O menino faz as pessoas ter raiva dele e por isso ninguém gosta dele. Motivo. Décimo, tudo que Levi faz, ele também faz. Se Levi jogar pedra em mim, ele também joga pedra. Teve um dia que Levi ficou brigando comigo, a gente teve uma briga. Aí daí, gente, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não sabe, né? Levi começou a tacar pedra em mim, que eu também. Fui lá, peguei uma pedra. Então, não quer pegar uma pedra grande pra tacar em mim. E nem Gael,
Gente, peguei uma pedra grande. Peguei. Taquei neles. Eles saíram correndo. Cara, eu taquei neles. Eles são bebê, mas não são de moleza não, tá, gente? Gente, eles são bebês. Tudo bem, eu entendo. Mas, gente, bebês malvados. E se eles não têm disciplina, gente, ele já tem quase 5 anos. Um tem 3 e esse Gael tem